Assunto profundo agora. Vamos falar sobre relações líquidas. Aquelas que duram pouco, que não têm consistência, que acabam num estalo. Percebe que hoje muitos relacionamentos são assim? Mas o que explica essa característica da modernidade? Por que tantos casais se desfazem na primeira dificuldade ou discordância? Esse é o nosso assunto agora com o psicólogo, nosso colunista Alexandre Brito. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Eu vou começar não pelo fim do relacionamento, mas pelo início. Eu vou contar para vocês algo. Assim, eu não sou um espectador, uma pessoa que acompanha esses reality shows. Mas eu fico um pouco impressionado como as pessoas elas mal acabam de entrar numa casa, como do Big Brother, por exemplo, e já são os melhores amigos do mundo, já são as pessoas que mais se amam no mundo e etc. Eu fico pensando, caramba, que rapidez. Essa rapidez em se aproximar ajuda nessa rapidez em se distanciar? Cacá, é muito interessante isso que você está trazendo, porque mostra justamente como as relações elas estão se constituindo nesse nosso mundo contemporâneo. É algo muito mais atual. Por quê? Antes... porque isso também tem duas vertentes, uma que pode ser positiva e uma pode ser negativa. Porque era muito mais comum, tradicionalmente, você ter uma relação em que você tinha todo um flerte, conhecer-se, né? Conhecer o outro, se conhecer na relação, se aproximar, ver o que bate, o que não bate. Hoje em dia a gente brinca até para saber se está fazendo terapia ou não. Né? Então, assim, vai tendo toda uma situação para que haja uma possibilidade de uma relação sólida, mais duradoura, de mais compromisso, de mais responsabilidade. Por outro lado, a gente vê que hoje várias relações nossas, inclusive numa mensagem que a gente recebe, tudo é muito rápido. Se espera que as coisas sejam feitas de um modo muito veloz, né? Então, a ligação que nós temos um com o outro, a ligação que nós temos com o trabalho também. Você vê que tem toda uma nova geração que ela não suporta ficar muito tempo em um determinado vínculo. Se torna realmente insuportável. Então, a relação com o trabalho, a relação com o outro. E é aquela história de você começar muito rápido, sem ali ter um aprofundamento, uma intimidade, né? Que é isso você, de algum modo, trazer para dentro, você corre esses riscos de algum modo, viver uma grande paixão. Eu sempre falo que o amor, né? Ele é quando rola as desilusões, né? E aí você começa a amar o amor real. Mas, muitas vezes, começa a ter uma relação muito intensa, muito rápida, nesse sentido, de querer viver as coisas, muitas vezes sem um propósito, sabe? Sem um desejo, sem um compromisso, sem um sonho que mais ou menos vai te orientando, te guiando, você vai tentando realizar esse sonho. Mas essa velocidade das coisas tem muito mais relação com o quê? Com a gente usufruir, ter prazer, gozar das coisas, gozar da vida, sem pensar muito nos sonhos. Então, você tem a coisa do imediatismo, que é algo que é muito comum, por exemplo, com as drogas, né? Então, essa coisa mais imediata, mais veloz, está tomando conta da nossa subjetividade, tá? Nós estamos nos constituindo, nos formando pessoas que exigem velocidade para todas as coisas. Esses dias eu estava vendo um vídeo muito interessante de como as relações começavam. No passado, 1930, a maioria dos casais se conheciam através ou da família ou da igreja em que frequentavam. E aí, era claro, obviamente não existia internet, então era zero internet, né? Aí como foi evoluindo, depois passou a ser entre amigos ou quando as pessoas saem e assim vai. E hoje é mais que o dobro do segundo lugar o número de casais que se conhecem pela internet. Então, as pessoas já vão com a intenção de se relacionar, né? Pela internet já é assim, não é um encontro casual, né? Já é também exatamente, já é algo pensado para um relacionamento. Isso também acaba sendo esse imediatismo de você não ter paciência para esperar, encontrar alguém. Pode ter relação com isso também, e você vê que, por um lado, 1930 e outras épocas, outros séculos, né? Nem todo relacionamento era feito por desejo, às vezes era por encomenda. Por imposição, né? Imposição. Então, isso é o aspecto ruim de você tentar sustentar uma relação que você não cabe mais, você está subjugado ou subjugada, em geral, as mulheres. Então, tem esses aspectos. Por outro lado, essa velocidade das relações traz uma responsabilidade.
Só que é aí que está. Muitas vezes nós temos uma grande dificuldade de lidar com as frustrações, que é as coisas muito rápido, mas quando começa a dar errado, primeiro vacilo, ou às vezes essa pessoa que você está começando a se relacionar, ela te lembra um ex, um passado, uma história que você já viveu de modo ruim, você acha que já vai repetir de novo com aquela pessoa, você já some. Você já desaparece ou você já evita, você não quer tocar nisso. Dificuldade de enfrentamentos. Enfrentamento que eu falo aqui é enfrentar de ter conversas difíceis, né? Não é necessariamente uma violência, uma agressão, mas de ter conversas que precisam ser tidas, né? Então, o que você trouxe, né, Cacau? O que começa rápido vai embora rápido, né? Isso, inclusive, serve para dinheiro e pessoas. E a gente vê que, né, Andressa, você traz essa coisa hoje também dessa velocidade. Hoje, realmente tem essa velocidade, as pessoas querem uma coisa imediata, mas muitas vezes parece que quando você vai encontrar alguém pela internet, parece que você está procurando um produto. Que nem pode acontecer de você procurar como se fosse um produto ideal para você. Aí vem a questão que você, de certa forma, tocou e talvez explique um pouco essa história de que as pessoas desaparecem da relação. Isso. Até porque na internet ocorre assim. Né? Você, olha, não quero mais falar com a pessoa, vou bloquear no Zap, vou bloquear no Instagram, vou cancelar a pessoa. É isso, não? É isso. Tem até a expressão chamada ghosting, né? Que vem de fantasma, né? Que é uma pessoa, não mais que de repente, para de responder. Ela para de corresponder, ela para de falar, bloqueia. Então, tem que ter esses recursos virtuais de cancelamento, né? Aliás, a palavra cancelamento, ela é começada a usar na ditadura militar aqui no Brasil, né? Então, cancelar é apagar o outro. Então, se era uma prática de morte, ainda é, só que em um outro nível, né? Em outro sentido. Então, a gente vê que o ghosting, por exemplo, tem a ver com isso também, de você simplesmente não querer mais falar com o outro. Qualquer dificuldade que possa aparecer, ou se a relação começa a ficar séria demais e você não sabe lidar com isso, a nossa capacidade de lidar com a frustração, eu acho que tem sido algo que tem sido trabalhado melhor. Né? Então, tudo isso vai fazendo com que tenha esses recursos tecnológicos que facilitam ou te tiram da responsabilidade. Então, em vez de eu ter uma conversa difícil, eu bloqueio. Né? Eu paro de responder a pessoa e pronto. Né? E isso causa danos no outro, que gera uma expectativa, porque aí você não tem, muitas vezes, uma responsabilidade afetiva, ou seja, o que é responsabilidade afetiva? É aquilo que eu estou, de alguma forma, alimentando no outro e depois eu me ausento. Né? Isso é uma prática bem delicada. Ok. Todo mundo tem que ter terapia, como você disse. Fazer terapia. Eu recomendo. Obrigada, viu? Eu agradeço. Alexandre, mais uma vez.